Cesare Battisti já cumpre pena. O italiano está no presídio de Rebibbia, em Roma. No domingo, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou o seguimento ao habeas corpus que pedia a suspensão da prisão e extradição do ex-ativista. STJ nega pedido de liberdade a policial acusado de participar de esquema de transporte pirata no Distrito Federal. No habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa alega que os bons antecedentes e o fato de ter residência fixa justificam o relaxamento da prisão preventiva do policial. TSE reabre período para cadastro eleitoral, oportunidade para quem precisa de atendimento especial para as próximas eleições. Nós temos que exercer a nossa cidadania através do voto e comunicar a Justiça Eleitoral, que é a mediadora, né, desse ato democrático. E na série Como Funciona a Justiça, as audiências de custódia. O senhor está sendo trazido para a audiência de custódia, não sai daqui nem condenado nem absolvido, mas pode sair preso ou em liberdade. Olá, boa tarde. O italiano Cesare Battisti já está no presídio de Rebibbia, na periferia de Roma. Ele foi preso no último sábado na Bolívia. No domingo, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou o seguimento ao habeas corpus que pedia a suspensão da prisão e extradição do ex-ativista. Quem tem mais detalhes a respeito desta prisão é a repórter Evne Araújo, que conversa com a gente ao vivo, agora aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, diante da possibilidade de Cesare Battisti voltar ao Brasil, a defesa dele entrou com habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente da casa, ministro Dias Toffoli, negou sob o argumento de que ainda esta medida não é possível contra a decisão de ministro do Supremo, já que o ministro Luiz Fux, no fim do ano passado, autorizou a prisão do italiano. Battisti foi preso no sábado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O ex-ativista chegou à Itália por volta de 8h40 da manhã de hoje, no horário de Brasília. Ele foi levado direto para a penitenciária de Rebibbia, em Roma. Deve ficar isolado na área de segurança máxima até pelo menos que se inicie a cumprir as regras de quem é preso em prisão perpétua. Cadu. Obrigado, Evne Araújo, com informações ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Em medida liminar, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, restabeleceu os efeitos de decreto editado pelo ex-presidente Michel Temer, que instituiu o processo especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo pela Petrobras. A decisão, que deve ser analisada pelo plenário do STF em 27 de fevereiro, foi tomada atendendo o pedido da Advocacia Geral da União para assustar os efeitos de medida cautelar deferida em dezembro pelo relator da ação, o ministro Marco Aurélio. O ministro Dias Toffoli destacou na decisão o caráter excepcional para a concessão da ordem de suspensão da decisão do relator diante de iminente ameaça de violação à ordem pública com risco de comprometimento das atividades do setor de petróleo. O presidente do STF ainda explicou que a licitação foi autorizada pelo Conselho Nacional de Política Energética e da Petrobras, preferência sobre a titularidade dos direitos de exploração das áreas a serem licitadas. E a Procuradoria-Geral da República destacou o papel do Ministério Público Federal durante a posse dos novos procuradores. Para Raquel Dodge, o MPF deve combater as injustiças geradas por privilégios, corrupção e violência. A emoção tomou conta do auditório Juscelino Kubitschek, palco da posse dos novos procuradores da República. Foram 4 anos de preparação para alcançar o sonho. Foi uma batalha mesmo, mas foi muito importante, até porque nesse tempo a gente pôde, eu e os colegas, pudemos construir um novo perfil de pensamento, podemos nos entender melhor a instituição, de modo que a gente já ingressa no Ministério Público Federal com uma bagagem, né, de leituras, de conhecimentos que podem agora nos capacitar para uma atuação mais diligente, mais precisa, mais acurada. Ao empossar os novos colegas, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, falou da missão que cada procurador terá a partir de agora e lembrou o papel do Ministério Público Federal. O papel do Ministério Público é zelar pela honestidade no trato do patrimônio público e o de manter honestos os gestores públicos. Por isso é fundamental que os membros do Ministério Público promovam a ação penal, cobrem
a subtração dos bens, a devolução dos bens subtraídos, zelem pela reparação do dano e garantam a efetiva punição dos que ferem este princípio constitucional. Os 16 novos procuradores da República começam a exercer as funções nas unidades do MPF a partir dessa semana. Os membros ocuparão ofícios que estavam vagos e que já contam com estrutura, de forma a não gerar gastos adicionais à instituição e assegurar o atendimento adequado à população dessas localidades. Para definir a ordem de provimento de vagas para procurador da República, o Ministério Público Federal deve realizar estudo de avaliação das unidades, como o volume de procedimentos judiciais e extrajudiciais movimentado, além da quantidade de municípios atendidos e a área geográfica. Já tomamos conhecimento de que tem um volume grande de trabalho, bastante procedimento extrajudicial, mas no geral o importante mesmo é o apoio à população local, que nesses lugares de mais difícil acesso são os que mais precisam da nossa presença. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a policial acusado de participar de organização criminosa que lucrava com o transporte irregular de passageiros no Distrito Federal. No habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa alega que os bons antecedentes e o fato de ter residência fixa justificam o relaxamento da prisão preventiva do policial. Outro argumento apresentado é de que estaria caracterizado o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão das investigações. Ao negar a liminar, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o prazo não pode ser medido apenas sob o ponto de vista aritmético e deve levar em conta a razoabilidade diante das circunstâncias e peculiaridades de cada caso. De acordo com o presidente do STJ, somente se configuraria o constrangimento ilegal por excesso de prazo caso houvesse inércia do juízo competente ao não dar andamento célere ao processo quando é possível fazê-lo, hipótese não verificada no caso analisado. O ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a prisão preventiva do policial foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com base em fundamentos idôneos, especificamente considerando a gravidade concreta do delito e a forma como a organização atuava. Para o Tribunal de Justiça, a forma de agir da organização, formada na maioria por policiais militares, revela alto grau de periculosidade. De acordo com a acusação, os policiais do esquema criminoso pertenciam ao 20º Batalhão do Distrito Federal e atuavam na fiscalização de trânsito nas regiões do Paranoá e Itapuã. O mérito do habeas corpus impetrado junto ao STJ será julgado pela 6ª turma. O relator do caso é o ministro Nef Cordeiro. E a seguir, celulares roubados. A Anatel bloqueia aparelhos. Desde dezembro do ano passado, os aparelhos considerados ilegais estão sendo bloqueados. 12 estados, incluindo o Distrito Federal, já estão fazendo bloqueio. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo condenou uma empresa de telefonia a indenizar um cliente por cortar o sinal de internet dele várias vezes em um único dia. Na ação, o cliente alegou que tentou resolver o problema e ligou várias vezes para a operadora, que além de não resolver, ainda cobrou o serviço que não foi prestado. Na defesa, a empresa afirmou que houve apenas uma pausa momentânea e falha nos equipamentos do cliente. Mesmo assim, o juiz responsável pelo caso entendeu que não houve a prestação do serviço e, com base no Código de Defesa do Consumidor, condenou a operadora a devolver o valor cobrado naquele mês, além de danos morais de R$1.000. Quem estiver usando o celular considerado ilegal, aqueles que são frutos de roubos ou clonados, pode ser surpreendido a qualquer momento. É que a Anatel está bloqueando os aparelhos piratas. Só no Distrito Federal e em Goiás já foram excluídos 103 mil linhas de telefones irregulares. São muitas funções que vão além de simplesmente telefonar. O celular se tornou um item indispensável para a maioria das pessoas. Quase 80% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade possuem um aparelho, de acordo com o IBGE, com marcas e preços variados que passam de R$7.000
Eles também se tornaram os queridinhos dos bandidos. Esta jornalista, que prefere não ser identificada, teve o celular roubado enquanto trabalhava. Era virada do ano, eu estava trabalhando e aí, um momento de distração, estava olhando o celular, de repente um homem passou, pulou em cima de mim com tudo e foi direto no meu celular. A ação dos bandidos não termina aí. Uma coisa que me surpreendeu foi que alguns dias depois de eu ter recuperado o meu chip, ter arrumado um outro aparelho celular, eu recebi primeiro uma mensagem no WhatsApp falando que era da central da Apple, que eles tinham localizado o meu celular em algum bairro. E que era para eu acessar o link para ver a localização do celular. Eu achei estranho, porque não era nenhum telefone de central, era um número com DDD 015, que é interior de São Paulo. Achei estranho, não acessei. Mesmo com mecanismos de segurança, como a biometria e o e-mail, um código de cada aparelho, os bandidos não desanimam e tentam de todo jeito conseguir as informações para desbloquear os aparelhos, acessar dados das vítimas, principalmente os bancários, e depois vender os celulares para um novo dono. Descobri que essa é uma artimanha ali dos bandidos para poder roubar os seus dados, para poder ter acesso ao seu celular, desbloquear e aí vender o aparelho inteiro. Para tentar acabar com esse comércio criminoso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em parceria com as prestadoras de telefonia móvel, a Polícia Federal e as Secretarias de Segurança Pública dos estados, está trabalhando no combate ao uso de telefones roubados, furtados ou extraviados. Desde dezembro do ano passado, os aparelhos considerados ilegais estão sendo bloqueados. 12 estados, incluindo o Distrito Federal, já estão fazendo bloqueio. Após o início das ações, os celulares irregulares recebem mensagens sobre a irregularidade do terminal e após 75 dias ocorre o bloqueio desse terminal. No Brasil, ao todo, já temos cerca de 150 mil bloqueios. De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472 de 97, todo aparelho em uso no país deve passar por certificação da Anatel. O usuário deve sempre procurar o selo da agência no verso da bateria do celular e também no carregador. Olha só, uma informação a respeito dessa situação também é a seguinte: para saber se o telefone é irregular, o usuário deve discar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha novamente e comparar se os 15 algarismos que aparecem são os mesmos do adesivo colado no aparelho. Se os números forem diferentes, não forem os mesmos, o telefone pode ser ilegal. E quem traz mais detalhes para a gente a respeito deste assunto é a advogada especialista em direito digital, doutora Renata Vasconcelos Caligaro, com quem nós conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça. Mas dando muito boa tarde, agradecendo a sua presença aqui conosco. Obrigada. Doutora, antes de mais nada, aquela situação. Tive o celular, primeiramente ele sumiu. Ele pode até não ter sido roubado, ele pode ter sido perdido, mas ele pode ser utilizado ou pode ter sido efetivamente roubado. Qual é a primeira providência que a pessoa tem de fazer? A primeira providência é buscar as autoridades policiais, ir a uma delegacia, registrar a ocorrência. Hoje a gente tem a opção de fazer o boletim de ocorrência de forma online no site Delegacia Digital. Então, tem todas essas opções para o usuário para tentar recuperar esse telefone. O e-mail, como foi dito na reportagem, é um código que facilita essa busca. É importante fazer o boletim de ocorrência? É importante porque não deixa de ser um patrimônio. O telefone tem seus contatos e tudo, é uma forma de estar registrado aquela ocasião, aquele fato que ocorreu e facilitar as buscas futuramente. Agora, a questão da venda, a pessoa ou achou ou alguém efetivamente roubou aquele telefone e tenta repassá-lo para a frente. E isso, particularmente, inclusive, tendo essa situação de ter sido feito o boletim de ocorrência, pode criar problemas, primeiramente, para quem está vendendo. Isso. Nós temos duas situações. Aquela situação da pessoa que furta ou rouba e tenta repassar esse aparelho de forma ludibriosa, convincente para terceiros de boa fé efetuar essa compra. Aí, nesse caso, é um estelionatário. Ele incorre no crime do artigo 171 do Código Penal. E tem aquela questão da pessoa que
recepta esse patrimônio, sabendo que aquele celular ou aquele tablet é produto de furto, ele recebe aquele produto, adquire, oculta para satisfazer um benefício pessoal ou de outrem. É o crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal, que prevê uma reclusão de 1 a 4 anos e multa. Você achou um telefone celular em um determinado local e passou a fazer a utilização daquele telefone. Isso pode ser uma situação complicada também, considerando tudo isso? Também pode. Pode sim, porque não deixa de ser um furto, né? É obter para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, é um crime de furto previsto no artigo 155. Recuperei o telefone. Como é que eu faço o desbloqueio? Então, esse desbloqueio ele é feito na própria operadora de telefonia, porque ela que faz, a partir do momento que você faz a ocorrência, com esse e-mail ou não, né, o e-mail facilita muito, a operadora de telefonia faz o bloqueio do aparelho. E esse desbloqueio e a recuperação até do próprio número que a pessoa tinha é feito junto à telefonia. Agora, voltando àquela questão da pessoa que compra um telefone, já um pouquinho mais à frente, ela não achou, ela comprou o telefone, foi na roubalto, como é aquela expressão que a gente brinca a respeito dos locais onde há venda de produtos suspeitos, e se descobre que aquele produto efetivamente foi comprado. Isso é crime de receptação. Isso é crime de receptação. Alguns detalhes devem ser observados, como foi dito na reportagem. Se possui o adesivo da Anatel, o valor do produto, se aquele tablet ou celular é compatível com o valor de mercado, se a pessoa que está te vendendo é alguém conhecido ou não. Alguns detalhes devem ser observados para você, a nota fiscal do produto. A circunstância em que o roubo, ou, por exemplo, se o produto foi roubado, às vezes ocorreu uma violência, aquilo pode interferir num eventual processo contra a pessoa que comprou. Exatamente, um crime de receptação. Sabendo que aquele objeto é produto de furto, tendo o dolo de comprar, de adquirir aquele bem, ocultar ou repassar, é o crime de receptação. Bom, todo cuidado é pouco para quem tem o celular, não perdê-lo, não deixá-lo ser roubado, e também para quem está na situação, eventualmente, até de adquirir um produto como esse, de qualquer maneira que seja. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E no próximo bloco, a audiência de custódia é o tema da série sobre como funciona a justiça. Ela é prevista em pactos e tratados internacionais sobre direitos humanos assinados pelo Brasil. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, reabriu o período para o cadastro eleitoral. É a oportunidade para quem quer pedir mudança de local de votação ou atendimento especial para as próximas eleições nos cartórios eleitorais. Igor é deficiente visual desde bebê. Aos 23 anos, já votou em 2 eleições. E pensando no próximo pleito, o estudante decidiu procurar um cartório eleitoral. O objetivo? Comunicar que precisa de atendimento especial no dia da votação. Nós temos que exercer a nossa cidadania através do voto e comunicar a Justiça Eleitoral, que é a mediadora, né, desse ato democrático. E para isso temos que fazer com uma certa antecedência para termos os nossos direitos preservados. Essa comunicação pode ser feita em qualquer cartório eleitoral sem custo para o eleitor. Basta levar um documento pessoal e um comprovante de residência. O eleitor se manifesta, ele apresenta a necessidade de votar em local especial, né? E aí ele vai poder ser atendido pelo servidor que vai verificar as condições do eleitor. Ele tem que apresentar normalmente o documento de identidade, comprovante de residência e declarar que ele precisa de atendimento especial para o dia das eleições. Em anos eleitorais, o eleitor com deficiência pode requerer a transferência para uma sessão especial que possa atender melhor às suas necessidades, como um local com rampas ou elevadores de acesso, até 151 dias antes do pleito. Se essa comunicação não for feita com antecedência, não há motivos para preocupação. No dia da votação, o eleitor com deficiência pode informar ao mesário as suas necessidades para que as providências sejam tomadas imediatamente. A Justiça Eleitoral ainda permite que o eleitor com deficiência conte com a ajuda de uma pessoa de sua confiança na hora de votar. Desde que autorizada pelo presidente da mesa, essa pessoa pode entrar na cabine
e até digitar os números dos candidatos na urna. A condição é que a presença desse acompanhante seja imprescindível para que a votação ocorra. E mais, esse acompanhante também não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, nem ser ligado a algum partido ou coligação. Essa é uma grande conquista para as pessoas com deficiência e para a democracia, porque a democracia permite que todas as minorias coexistam e participem do sistema democrático. E sendo o Brasil um país com mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com o último censo, não seria admissível que essa parcela tão grande da população ficasse de fora do processo eleitoral. Então, essas normas vieram realmente beneficiá-las. O atendimento prioritário não se restringe aos deficientes. A Justiça Eleitoral também permite atendimento especial na hora do pleito a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e com crianças de colo. Basta informar a situação ao mesário. Embora não sejam pessoas com deficiência, não são abrangidas por essas leis que nós falamos, mas elas também têm as prioridades previstas em lei, assim como os idosos. Todo preso em flagrante deve ser levado à presença de autoridade judicial no prazo de 24 horas para que seja avaliada a necessidade de manutenção ou não da prisão. A chamada audiência de custódia, regulamentada em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, é o tema da segunda reportagem da série Como Funciona a Justiça. O senhor está sendo trazido para a audiência de custódia, não sai daqui nem condenado nem absolvido, mas pode sair preso ou em liberdade. Esta é sempre a fala do juiz na abertura de uma audiência de custódia. É neste momento que o acusado tem a chance de se defender pela primeira vez da acusação do que o levou à prisão. Esse aqui eu garanto, vai ficar dentro de casa. Todo preso em flagrante tem direito à audiência de custódia e o prazo é de até 24 horas da prisão. O histórico criminal e a gravidade do delito são analisados pelo juiz, que decide se o acusado responde ou não ao processo em liberdade. A audiência de custódia começou a ser implementada no Brasil em 2015. Ela é prevista em pactos e tratados internacionais sobre direitos humanos assinados pelo Brasil. Um representante do Ministério Público sempre está presente. Onde que sai da medida, senhor? Só os dois. Os dois que estavam? Isso. Onde que eles chutaram, senhor? Na barriga aqui e na região das pernas. A soltura ocorre quando a pessoa detida não oferece risco à sociedade. Isso garante direitos e ajuda a resolver o problema da superlotação do sistema prisional. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, são mais de 700 mil pessoas atrás das grades, para cerca de 410 mil vagas. É primário, tem endereço fixo. Por essas razões, a defesa requer liberdade provisória. Vai usar a tornozeleira, tá? Usar a tornozeleira eletrônica, você não pode andar em Itacoatinga, não. Se você quiser descumprir ou arrancar a tornozeleira, fique à vontade, é mais um crime. As medidas cautelares que podem ser aplicadas nos casos de liberdade provisória são comparecimento periódico nas varas de execução penal, a proibição de frequentar determinados locais, o recolhimento domiciliar à noite e nos dias de folga, além da monitoração eletrônica. 5 condenações? O senhor está em prisão domiciliar? O papel do defensor público é fundamental no processo, já que muitos acusados não têm condições de pagar um advogado. Mas o trabalho da defensoria nas audiências de custódia vai além. Inicialmente eu explico o que é a audiência de custódia, falo que aqui na audiência a gente não vai conversar sobre os fatos propriamente dito, que ele vai responder na vara competente, que aqui na audiência a gente só busca apenas verificar a questão da prisão deles, se há necessidade ou não da prisão, se há legalidade ou não da prisão, e nós perguntamos apenas sobre a questão da vida deles, como eles levam a vida, e a questão do momento da prisão, se houve violência por parte da polícia ou não. A taxa de reincidência entre os soltos é inferior a 7%, segundo o Conselho Nacional de Justiça. As audiências de custódia também prevêem o acompanhamento psicossocial e antidrogas.
uma medida que auxilia na redução da prática de crimes. Dentro dos parâmetros possíveis, a gente tenta aplicar as medidas cautelares e também o uso da tornozeleira eletrônica, tenta também outras medidas como encaminhamento para tratamento toxicológico. É muito comum o usuário de drogas praticando pequenos delitos, furtos em especial. A gente também tenta encaminhamento para problemas de saúde mental, problemas de relacionamento. Maria da Penha tem demais crimes relacionados à chamada Lei Maria da Penha. Então, dentro do possível, a gente tenta encaminhar esse preso para evitar uma reiteração. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima semana e até amanhã. Educação e cidadania em um clique. O canal Ponto Jus já pode ser acessado em qualquer parte do mundo pela internet. É fácil e rápido. Está no site da TV Justiça. Clique sobre o ícone do Ponto Jus no canto direito superior. Já se estiver em youtube.com/STF, o canal está disponível no meio da página, logo abaixo da TV e da Rádio Justiça. O Ponto Jus também permanece no Sistema Aberto de TV em Brasília, no canal 53.2. É educação de qualidade para quem precisa e quer saber mais. Criado em 2009, o canal oferece uma programação diferenciada, voltada para a exibição de programas educativos, como Saber Direito e Academia. Universalização do canal Ponto Jus. Educação e cidadania em um clique, onde você estiver.